Bom dia, bom dia! Bom dia, gente! São 6h21 da manhã! Vamos começar o nosso dia bem. Hoje eu vim com o meu devocional para vocês. E bom dia, Bia! E a gente vai ler a palavra, a gente vai orar junto. E a gente vai conversar um pouquinho também a respeito de alimentação, porque vocês sabem que no fim das contas, comer, ler, tudo isso é sobre alimentar-se. E então a gente vai começar hoje com Jeremias. Gente, primeiro vamos orar rapidinho pra gente começar esse momento diferenciado, pra gente ter um dia bem maravilhoso. Então vamos lá. Bora lá. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui neste dia. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com tudo que fazemos, com o que pensamos. E o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos e te pedimos que tenhamos um dia abençoado. O Senhor já colocou dentro de nós tudo que precisamos para vivermos um excelente dia. Amém. Vamos lá, gente. Eu estava lendo Jeremias 19. Na verdade foi 17, 18 e 19. E eu fiz uma analogia com café do outro dia. Eu não sei quem viu os stories aí, mas eu falei: eu tava fazendo café pra uma pessoa que tava vindo aqui em casa, pra Sandrinha que trabalha comigo. E aí toda vez que eu fazia café, o café sobrava, e toda vez que eu ia jogar fora o café eu ficava chateada, porque tava jogando fora. Enfim. E a analogia do café é: por que eu ficaria fazendo café tantas vezes, sendo que estava sempre sobrando? Chegou um momento em que eu falei: não vou mais fazer o café. Eu vou fazer quando ela quiser, quando ela pedir, ou quando precisar. E não ficar fazendo sempre para sobrar, sendo que no final das contas nunca ia usar tudo. E aí eu fiquei pensando: caramba, quando eu lia na Bíblia que Deus trazia justiça, que Deus fazia isso, que fazia aquilo, e que morreram tantas pessoas e tudo isso, eu ficava sempre nesse pensamento, sabe? Poxa vida, mas matou esse tanto de gente, mas caramba, Deus é meio mal, né? Que trouxe esse tipo de justiça e tudo. Só que eu acho que é a mesma coisa, eu levo isso muito como analogia, porque pra mim fica mais fácil o entendimento quando eu faço essas analogias. E é como a gente está se alimentando agora, não é de alimento que a gente come no sentido físico, mas a gente está se alimentando de conhecimento. Então, quando eu faço essas analogias, para mim fica mais fácil. Enfim, a analogia do café é a respeito do quê? Da gente estar sempre fazendo coisas e... Deixa eu tentar explicar de outra forma. Eu ouvi uma frase esses dias que para mim foi assim, fantástica. Ame as pessoas como elas gostariam de ser amadas. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Porque a gente às vezes tem uma tendência de achar que a pessoa gostaria de ser tratada de certa forma, que ela gostaria de ser amada de certa forma, só que de repente você não se preocupou em amar a pessoa como ela gostaria de ser amada. Por exemplo, você às vezes dá para uma pessoa, sei lá, um presente de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. E a pessoa não queria R$ 1 milhão. A pessoa queria uma hora com você. A pessoa queria, sei lá, um jantar com você, uma hora com você. Então você deu para a pessoa um presente que para você era valioso de repente, mas que para ela não valia tudo aquilo. Entende? Então assim, eu acho que é muito sobre isso, e a analogia do café também me fez lembrar muito a respeito disso. Eu estava fazendo uma coisa que era preciosa para mim, esperando que para a pessoa também fosse, e para a pessoa ela até bebia, mas não tanto quanto eu gostaria que ela bebesse. E aí isso se tornava alguma coisa a meu respeito, sabe? Isso se tornava alguma coisa sobre o que eu queria que a pessoa fizesse, que a pessoa gostasse, e não sobre a pessoa em si. Então, quando
eu percebo essa questão de Deus fazendo justiça e fazendo isso, fazendo aquilo, eu começo a perceber que deve ser muito complicado quando você dá tudo, quando você entrega teu filho, quando você fala para a pessoa o que ela tem que fazer e ela continua fazendo diferente e querendo resultados diferentes. Por exemplo, quando eu falo aqui a respeito de comer os alimentos de Deus, eu não via assim, eu não entendia dessa forma. Mas hoje pra mim é tipo assim, eu tô falando o que é bom pra você, come isso. E você tá, não, não, mas eu prefiro comer pão. Tudo bem que você prefira comer pão, mas não esquece que todas as suas escolhas têm as suas consequências, entende? Então Deus está entregando algo precioso, que é a palavra, que é o faça assim, faça assado, faça desse jeito, vai dar certo assim. E a gente está falando, não, 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 deixa quieto, eu faço do meu jeito. Eu descobri uma forma melhor de fazer. Deus dá a fruta e a gente fala, não, não, a frutose é ruim, é melhor a gente não comer, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre a gente amar, é muito sobre a gente fazer a respeito de como a pessoa gostaria de ser tratada, a respeito de como o outro gostaria de receber. E aí, quando a gente faz mais do que o outro gostaria de receber, a gente requer mais também do outro. A gente fica nessa cobrança. Então, de repente, não é por aí que seria o ideal, sabe? Porque as pessoas, a gente tem o que a gente consegue carregar. A gente às vezes não está no momento de entender que, sei lá, que era para fazer de um certo jeito. A gente não está no melhor momento que a gente não quer tomar café. Eu faço essas analogias porque para mim é mais fácil de entender. Naquele dia você chegou e falou, não, hoje eu não quero tomar café. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que aí é aquela coisa. Quando a gente dá muito, a gente requer muito. E a gente estava conversando ontem com a Sandrinha, inclusive, sobre essa questão de dizer não e como é complicado a gente dizer não. Como é complicado a gente entender que o amor, ele primeiro tem que ser nosso, né? Como é complicado a gente falar, ah, não, não quero ir para tal lugar, não, não quero fazer tal coisa. Ah, não, eu não vou para fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E, e é muito complicado isso, porque a gente começa a achar que as pessoas têm que fazer o que a gente faria, porque a gente está o tempo todo se violando e a gente não permite que as pessoas falem não pra gente, sabe? E eu vou fazer uma outra analogia que pra mim também facilita o entendimento. Uma das minhas mentoradas foi para um aniversário. Isso aconteceu comigo diversas vezes quando eu comecei a mudar minha alimentação. E na mesa, todo mundo começou a perceber que ela estava meio pensativa sobre o que comer e falava, ah, não, de repente eu quero esse hambúrguer, mas sem o pão e tal. E as pessoas que estavam mais próximas, que perceberam, elas ficaram assim, ah não, mas come, é só hoje. Ah não, tá tudo bem, não tem problema você comer só hoje. E é muito isso que acontece. Ao invés de repente você perceber que a pessoa não gostaria de comer aquilo e ela tá naquela luta interna para não fazer o que ela acha que ela não deveria fazer. Aí as pessoas em volta param e falam, não, mas come só hoje, tá tudo bem. Hoje é festa, tá tudo bem, sabe? Então, assim, é muito sobre isso, é muito sobre você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Tente perceber os ambientes. Se a pessoa está naquela luta interna e você sabe que a pessoa está tentando fazer uma alteração alimentar, por que você não é a pessoa que fala, cara, tá tudo bem, come desse jeito, sem o pão, de repente, que foi a analogia que eu fiz, foi a história que eu contei, come sem o pão, você vai ficar satisfeita. Sabe? Não ficar, não, só hoje, come só hoje, não tem problema. Sabe? É muito interessante isso. Ao invés de você dar R$ 1 milhão para uma pessoa que quer receber 2 horas do seu tempo. Eu fico muito pensativa também com relação a filhos. Antes eu não queria ter filhos, sabe? Eu já fui casada, enfim, não queria ter filhos. E hoje em dia eu quero muito ter filhos. Quero muito, muito, muito. Ainda vai chegar esse momento.
e ter vários. E eu acho que é muito sobre isso. Os pais muitas vezes estão tão preocupados em dar um monte de coisas, em fazer um monte de coisas, e os filhos só estão preocupados em receber um momento, um tempo. E aí, de repente, as coisas começam a se inverter, porque de repente o pai, na hora que poderia, que deveria estar dando instrução, estava dando coisas, e na hora que deveria já estar dando coisas, porque o momento da instrução para os filhos já passou, ele tá tentando instruir, e o filho tá tipo assim, não, 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 deixa que eu resolvo, deixa que esse daqui eu já sei fazer. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Então, sobre essa palavra que a gente vai ler, porque eu acabei não lendo ainda, né? Eu percebi que eu falei, não falei da palavra. Em Jeremias 18, perdão, Jeremias 17. Depois vocês abrem lá, vocês leem, pra ver se vocês entendem a mesma coisa que eu. É, fala sobre o coração humano incorrigivelmente sombrio e enganoso. Eu sublinhei alguns versículos e é o que eu vou ler para vocês. Eu falei sobre alguns atalhos, inclusive. Jeremias 17, 4. Vocês vão perder o presente da terra, a herança que dei a vocês. Vou entregá-los como escravos aos seus inimigos, de uma terra distante e estranha. Essa é a mensagem do Eterno. Maldita o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o Eterno de lado com desprezo. E aí a gente pensa, como assim eu desprezei o Senhor? A gente despreza todas as vezes que a gente fala que Ele não tem o melhor para nós. Outro dia eu fiz uma comparação também com relação aos meus cosméticos, por exemplo. Eu desenvolvi alguns cosméticos naturais e aí eu coloco lá na forma de usar. Use no rosto. Assim, assim, assim. Sei lá. Use na área dos olhos, que é a melhor forma. Aí a pessoa vai e come. Não faz sentido. Eu falei que aquilo não era de comer. E é a mesma coisa quando a gente olha o que o Senhor está falando. Ele fala, por exemplo, aqui em Jeremias 17 ainda, guardem o sábado. O que é guardar o sábado? É você dedicar um dia ao descanso, ao desfrute, ao ouvir de repente o Senhor, a ficar com a sua família. Isso para mim é guardar o sábado. E a gente tá, não, 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 deixa eu trabalhar, agora tá na hora de trabalhar, deixa eu resolver, deixa eu fazer. E ele tá falando, descansa. E a gente tá falando, não, 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 deixa que eu resolvo. É o fabricante pegando o manual, colocando na sua mão e você falando, como o exemplo do hidratante que eu dei. Aí você fala, não, 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 isso aqui é de comer. Não, não é de comer, era de passar no rosto. Aí o fabricante tá te falando, guarda o sábado. Você fala, não, deixa que eu trabalho. Aí ele tá falando, como os alimentos que eu fiz, você fala, não, não, eu vou comer a barrinha de proteína isolada. Aí, não, Jeremias 19, que foi o que eu li hoje. Jeremias 19, 15. Eles estão atolados nos seus caminhos e se negam a se mexer. Negam-se a fazer qualquer coisa que eu ordene. Então a gente fica o tempo todo negando Deus, o tempo todo negando as instruções e reclamando das consequências. Oi, Fê! E reclamando das consequências. Reclamando que a gente não tem boa saúde, reclamando que a gente está de repente acima do peso. Só que isso são consequências das nossas próprias escolhas. E nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Se você não consegue ficar 30 dias sem comer açúcar, adivinha quem domina? Adivinha quem é? Isso é muito doido. Então, nessa manhã, depois que a gente já orou, que a gente já leu a palavra, para quem está chegando agora, a gente leu Jeremias 17, 18 e 19. E a gente está falando sobre como a gente muitas vezes despreza o ensino e quando a consequência vem a gente não quer receber, porque a gente fala, não, mas não é assim. É assim. A gente despreza o ensino. E quando a consequência vem, a gente não quer receber a consequência. Então, no dia de hoje, que a gente se lembre que o ideal é a gente se preocupar com o que as pessoas querem receber.
Eu estava falando aqui a respeito de pais e filhos e de como eu quero ter filhos. E como no momento em que a gente gostaria de ser amado, a gente recebe de repente um presente. Por exemplo, não, eu dei 1 milhão de presente pro meu filho, mas ele queria um tempo com a gente. Então, no dia de hoje, que a gente se lembre de prestar atenção nas pessoas, de prestar atenção nas coisas, de saber como a gente gostaria de ser amado, de amar as pessoas como elas gostariam de ser amadas, de se preocupar em prestar atenção em tudo isso, de se preocupar com o manual do fabricante. Nós somos fabricação de alguém. Então que a gente se preocupe em amá-lo, em entender, em fazer como as coisas deveriam ser feitas. Que a gente dê o café para quem quer tomar o café. Que a gente dê R$ 1 milhão para quem quer R$ 1 milhão. Que a gente dê tempo para quem quer tempo. E é assim que o Senhor também faz conosco. Se a gente olha para o ensino dele e fala, é isso que eu quero isso para mim, eu vou aplicar. Isso vai ser bênção na minha vida, eu vou fazer, eu vou comer os alimentos de Deus, eu vou mexer meu corpo, porque tudo está escrito aqui. A gente vai ter boas consequências. Nós teremos boas consequências, é isso que ele nos promete. Amém? É um devocional rapidinho, só pra gente começar nosso dia bem. Nós já somos abençoados, a palavra o tempo todo fala a respeito disso, que nós já fomos abençoados. Que a gente consiga reter essas bênçãos nas nossas mãos e tenhamos um ótimo dia, um excelente dia. Comamos os alimentos de Deus e vamos lá pro nosso dia, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.